Ele sempre atira em si mesmo antes de matar alguém. Mas todas as vezes ele sai ileso. Porém, o destino não o favoreceria para sempre. Seu filho inútil era sua pedra no sapato. O Deus Branco da Morte, que comanda a maior gangue de Kyoto, onde quer que vá, transforma o lugar em um massacre. Mas desde que teve um filho, ganhou um ponto fraco que os inimigos podiam explorar. O Deus Branco da Morte não poderia aceitar esse fracasso em sua linhagem. Mas toda vez que ordenava secretamente sua morte, sua esposa o convencia a dar mais uma chance ao filho. Porém, um acidente inesperado causou um grave acidente de carro com sua esposa. O melhor cirurgião do mundo, que poderia facilmente salvá-la, morreu misteriosamente envenenado durante a cirurgia. Enquanto isso, um dos melhores agentes secretos do mundo, Peter, recebeu uma missão extremamente simples: recuperar uma maleta em um trem-bala. Como parecia fácil. Ele nem se preocupou em levar armas ou equipamentos. Carregava apenas alguns fogos de artifício e um frasco de sonífero. Mas o que Peter não sabia era que os encarregados de proteger a maleta eram os infames assassinos gêmeos, Limão e Tangerina. Pareciam inofensivos, mas eram os mais impiedosos da profissão. Além disso, havia mais 3 assassinos a bordo, cada um com suas próprias motivações. Escondidos entre os passageiros, Peter conseguiu pegar a maleta. Facilmente no compartimento de bagagens. Ele pensou que poderia simplesmente descer na próxima estação. Mas no momento em que a porta do trem se abriu, um assassino mexicano apareceu diante dele. Sem hesitar, puxou uma faca e atacou. Mas a faca atingiu apenas o celular de Peter. O assassino mexicano atacou furiosamente, mas parecia ter confundido Peter com outra pessoa. Peter ficou perplexo. Não fazia ideia de quem ele era. Se não revidasse, sua vida estaria em perigo. O assassino mexicano. Acabou morrendo com sua própria faca. Mas durante a luta, Peter perdeu a chance de sair do trem. Nesse momento, Limão e Tangerina perceberam que a maleta que escondiam desapareceu. Os dois voltaram aos assentos sem escolha. E descobriram: o filho que o Deus Branco da Morte os mandou proteger estava morto. Mas todos na indústria sabiam. Ele queria matar esse filho inútil há muito tempo. Então encontrar a maleta ainda era prioridade. Enquanto o trem parava na estação, Limão desceu primeiro e ficou de olho na porta. Peter chegou correndo e percebeu algo estranho. Ele tentou descer por outro lado, mas foi atrasado por um gato de pelúcia. Quando chegou, a porta do trem se fechou novamente. Peter começou a pensar: será que ele subestimou essa missão? Ele descobriu que a maleta pertencia ao Deus Branco da Morte, e que Limão e Tangerina também estavam protegendo a maleta para ele. Então ele decidiu negociar com Limão. Talvez pudessem chegar a um acordo. Limão foi temporariamente nocauteado. Peter viu que não conseguiria negociar. Então despejou um frasco inteiro de sonífero na água dele e desbloqueou seu telefone. Através das mensagens, ele descobriu detalhes do plano deles. Para garantir que pudesse descer na próxima parada, Peter bloqueou a porta automática com várias malas, mas acidentalmente esbarrou em uma gaiola. De dentro dela, caiu uma cobra venenosa. Logo depois, Tangerina voltou e viu Limão desmaiado. A porta automática, que Peter bloqueou, foi aberta com um tiro de Tangerina. Os telefones dos assassinos gêmeos estavam sincronizados. Peter pegou o de Limão. Tangerina facilmente o encontrou. Ele começou a atirar sem piedade na perna de Peter. Os dois entraram em um combate corpo a corpo. Nesse momento, uma comissária passou empurrando o carrinho de lanches. Os dois fingiram ser educados e compraram uma garrafa de água. Depois, voltaram a brigar. Diante do assassino mais letal do mundo, Peter, o agente de elite, parecia não tão habilidoso. No momento crucial, Peter apertou o botão de emergência com o pé. Os dois foram sugados para fora pelo forte vácuo, em um trem-bala a 300 km por hora. Eles ainda conseguiram se segurar e voltaram para dentro do trem. Em termos de habilidade, Peter era claramente inferior. Tangerina estava prestes a esfaqueá-lo com um par de AX.
No momento crucial, o telefone tocou. Era um dos capangas do Deus Branco da Morte. Embora eles fossem assassinos e agentes de elite do mundo inteiro, ninguém ousava desafiá-lo. Na verdade, enquanto Tangerina e Peter lutavam, a maleta já havia sido levada por outra assassina, N. Seu conteúdo parecia normal. Apenas dólares e barras de ouro. Mas o verdadeiro objetivo de N não era simplesmente possuir a maleta. Ela colocou uma bomba relógio dentro dela. Seu plano era eliminar o temido Deus Branco da Morte. Agora, sem a maleta e com o filho dele morto, os gêmeos não sabiam como se explicar para o chefe. Tangerina e Peter decidiram um plano. Tangerina tomaria o lugar de Limão, que estava desacordado. Ele desceria na próxima parada e tentaria ganhar tempo. Se ele convencesse os capangas de que tudo estava bem, poderiam pensar em um plano melhor. Depois resolveriam o resto. No último segundo antes das portas fecharem, eles voltaram correndo para o trem. Mas agora, o problema da maleta já havia sido descoberto. Tangerina sugeriu que Peter assumisse a culpa. Depois, ele pensaria em um jeito de salvá-lo. Mas Peter era um agente experiente. Ele nunca aceitaria algo tão estúpido. Na próxima parada, Peter esperou pelo momento certo. Antes que as portas se fechassem, ele deu um chute e jogou Tangerina para fora. Inacreditável! Tangerina pulou de volta para o trem em movimento. Mas isso não foi o pior. Em cima do trem em alta velocidade, ele socava repetidamente o vidro da cabine, tentando quebrá-lo. Soco após soco, ele conseguiu entrar de volta no trem. Enquanto isso, Limão acordou sentindo sede. Sem saber, ele bebeu a água com sonífero de Peter. Ele tentou perguntar a N o que tinha acontecido, mas antes que pudesse terminar, desmaiou no chão. N facilmente o matou. Enquanto todos estavam exaustos, o assassino víbora, escondido em um boneco, finalmente apareceu. Pouco antes de embarcar no trem, foi ele quem envenenou secretamente o filho do Deus Branco da Morte. Então, ele encontrou Peter. Assim como o assassino mexicano, ele o atacou sem dizer uma palavra. Tangerina voltou ao vagão. Ele viu o corpo de Limão, mas ele não sabia que N era responsável pela morte de seu irmão. Quando estava prestes a deixá-la ir, ele notou algo na roupa dela. Nesse momento, Peter passou pelo local. Para proteger N, que parecia inocente, ele tentou tirar a arma das mãos de Tangerina. Na luta, a arma disparou acidentalmente. A bala atingiu a artéria de Tangerina. Ele tentou desesperadamente alertar Peter. Aquela garota não é confiável. Mas ele não conseguiu dizer nada claramente. Quando Peter encontrou o corpo de Limão, descobriu que ele ainda estava vivo, pois ele sempre usava um colete à prova de balas. No final, Tangerina, que queria vingar seu irmão, acabou sendo escoltado por seu irmão ao pôr do sol. Eles se despediram um do outro, ficando quites. Antes do trem chegar a Kyoto, um velho homem embarcou. Ele era o antigo braço direito de um chefe da Yakuza. O Deus Branco da Morte traiu seu antigo líder. Ele estava apenas esperando uma chance para se vingar. Ao saber da situação no trem, ele decidiu reunir os sobreviventes para eliminar o monstro. Assim que o trem chegou a Kyoto, ficou claro que N era filha do Deus Branco da Morte. Ela fez tudo isso por ciúmes do pai, que sempre mimou seu irmão inútil. Ela queria matar o próprio pai. Ela havia modificado a arma para ser uma bomba relógio. Mas no final, o Deus Branco da Morte não puxou o gatilho. Afinal, mesmo sendo cruel, ela ainda era sua filha. Assim, o plano de N fracassou. Nesse momento, Peter levou a maleta para a entrega. O Deus Branco da Morte então revelou toda a verdade. Na verdade, todos os assassinos no trem foram chamados por ele. Seu plano era que todos se matassem entre si. Porque os assassinos e agentes no trem foram esses assassinos e agentes que causaram o acidente. Matar seu próprio filho também foi intencional. Quando Peter descobriu toda a verdade, ele estava prestes a ser morto. No momento em que seus capangas abriram a maleta, uma explosão violenta aconteceu. Peter conseguiu escapar e salvou sua vida.
Vendo que estavam em desvantagem, Limão decidiu acelerar o trem. A rivalidade dos dois velhos inimigos também terminaria neste trem. O velho já não era páreo para o Deus Branco da Morte, mas antes de matar, ele sempre atirava em si mesmo. Após 3 tiros, nada aconteceu. Ele carregou o 4º tiro. Nesse momento, na cabine de controle, Peter cortou o freio de emergência. O Deus Branco da Morte perdeu o equilíbrio e caiu no chão. O velho pegou uma katana e o atacou. Mas o trem estava muito rápido. O trem já tinha descarrilado. Apesar do acidente grave, ninguém dentro do trem morreu. Inacreditável! O plano de Annie finalmente deu certo. Mas, sendo psicopata, ela ainda queria matar todos. Acontece que, 10 minutos antes, Limão saltou do trem e encontrou um caminhão de entrega de tangerinas.